Boa tarde, pessoal. Mais um indicador para apreciação de todos. Este eu coloquei o nome de um componente elétrico, potenciômetro, porque ele trabalha mais ou menos como potenciômetro. O potenciômetro é um aparelho que você usa nos ventiladores, você regula a potência dos motores e aqui não é diferente. Cada candle vai mostrar a sua própria força. Ele é calculado candle a candle e mostra regiões de agressão de venda, agressão de compra. As cores dos candles são as mesmas cores que vocês veem na tabela aqui abaixo. Então, o verde limão, um pouquinho mais escuro, e o bem forte. Aqui o contrário, o vermelho vai até o máximo de força. Vocês já podem ver aqui. Ele é muito bom em mostrar engolfo, uma agressão de venda, uma agressão de compra e o mercado foi embora para cima. Finalzinho com agressão de compra, fechou o mercado. Eu acho melhor ele do jeito que tá, mas se vocês quiserem podem colocar a coloração no indicador também. Ele vai agir da mesma forma que está aqui no candle. Eu vou dar uma acelerada. Esse indicador é muito bom para o pessoal do tape reading. Vocês verem, ó. Uma reversão aqui, um sinal de entrada. Um provável fundo, né? Uma região de defesa. Deixa eu mudar a cor da linha. Uma outra coisa que eu queria mostrar também é essas linhas que tem no gráfico. Pessoal que gosta de usar Fibonacci, elas também têm grande serventia. Aqui colocando visível com 3 linhas, deixa eu engrossar um pouquinho mais para ficar mais fácil de ver. Ele vai te mostrar a região de 50%. Então fica muito simples, você não precisa ficar traçando fibo. Toda vez que você, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o fundo, eu tenho o topo, eu tenho o centro, região de retração. Eu tenho fibo aqui. À medida que você vai levando o gráfico para frente, vão aparecer novos topos e novos fundos. Eu tenho topo, eu tenho fundo anterior, eu tenho região de 50% novamente. Então, fica chato você ficar toda hora pegando, traçando, tendo que apagar. E é muito simples, você tem isso aqui que ajuda muito. Se você quer traçar um topo anterior, ele automaticamente você dá o zoom, ele já vai jogar o topo anterior, o fundo anterior, aqui ó, tá aqui. E aqui é uma região de retração. Você vai dar um zoom maior, você vai ter um fundo anterior, o topo e aqui a região de correção. Então vocês podem ver que é perfeito. Você não precisa ficar traçando fibo. Mas isso aí é só uma dica, eu estava brincando aqui com os gráficos. Eu achei que seria uma coisa interessante de mostrar, ó. Um topo, fundo, tem retração aqui atrás. Você vai ter retração aqui na frente.
Quanto mais um você der, ó, um topo, um fundo, região de retração. Você tem Fibo traçado direto. Agora voltando ao indicador. Esse indicador foi feito e funciona somente em gráfico de candle. Por quê? Porque ele é calculado candle a candle. Ó. Ele mostra agressão de acordo com o tamanho e com a velocidade do candle e da maneira como ele fecha. Então tem três coisas que estão embutidas. Se você colocar um Renko, o Renko é um candle com tamanho único para todos. Ele não vai calcular nada. Ó. Ele simplesmente vai aguardar fechar o candle, vai dar cor verde, cor vermelho bem escuro que virou marrom. Isso aqui eu prefiro sem a regra de coloração. A regra de coloração fica boa aqui. Eu acho que fica bem mais chamativo a agressão, você vendo do mais fraco para o mais forte. E aqui a mesma coisa também do Fibonacci. Tem um fundo lá atrás, tem um topo aqui e eu tenho uma região de 50%. Você tem na palma da mão um zoom para você traçar um Fibo na região de 50%. 61 está simples de você enxergar aqui. Tá para trás, está o topo, está o fundo e uma nova região de retração. Eu acho que é muito fácil você traçar um Fibo tendo essas linhas. Fundo, topo, região de retração. Você tem um Fibo. Só mostrando novamente, propriedades da escala, grade automática, quantidade 3. E aqui porque meu gráfico é claro, estava com linha amarela, eu mudei para azul. Coloquei 2 e um tracejado um pouquinho mais largo. O pontilhado não fica tão visível. Mas para quem gosta de deixar o negócio mais... o gráfico mais limpo, também dá para ver. Eu prefiro um pouquinho mais forte. Ok. Vou mostrar aqui para trás. Deixa eu voltar para... Ele funciona em todos os tempos gráficos. Ó, você tem uma agressão aqui. Se perde força, ele fica mais claro. Aqui na lateral você tem 0, 25, 50, 75 e 100% do movimento do candle. Todo candle que tem bastante agressão vai dar 100%. O restante eu coloquei só 4 valores por conta da plotagem que o editor libera pra gente. Ó, você tem uma força contrária aqui, pode ser uma defesa. Dá um zoom para ver se isso é uma região de retração, não é. A tendência é ele chegar no mesmo valor do topo anterior, né? Quando você dá zoom, ele sai do valor de lá de trás. Então, o que é interessante você fazer? Para você não perder referência, você pega uma linha, traça no topo anterior e você volta aqui para o começo. A linha está aqui, ó. Então, você tem a referência do topo anterior, ele pode chegar aqui. Não quer dizer que vai chegar, mas é um ponto alvo para esse movimento, o topo anterior, as máximas anteriores. Está indo lá, provavelmente vai chegar. Eu tenho uma agressão, eu vou dar um zoom aqui para mostrar rapidinho. Uma agressão para romper esse ponto. Tem uma defesa. Dá para você ver a briga entre compradores e vendedores. Isso é bem legal. Uma outra coisa. Todo candle positivo vai ser pintado de verde. Todo candle negativo vai ser pintado de vermelho. Por isso eu coloquei todos
Cor clara, não tem problema. Se ficou vermelho é porque é negativo, se ficou verde é porque é positivo. Ele, ó, uma agressão. Só bateu no topo anterior e está voltando. Onde que tem retração? No ponto onde ele saiu. Se eu quiser pegar esse fundo aqui, vou dar um zoom, ó, cheguei. Fundo, topo, 50%. Caso ele venha corrigir. O que mostra bastante o engolfo, o fundo de plotagem, fundo do gráfico, ó. Você tem uma visão muito boa de reversão de preço, ó, aqui. Agora eu vou colocar a linha um pouco mais fina para não atrapalhar a visão. Ok. Ó, um engolfo, outro aqui, tá bem sinalizado, ó. Não foi tão forte para baixo, mas teve uma agressão de compra, dá um bom sinal. Movimento inteiro com força, defesa, um pouquinho mais fraco, mais forte, defesa, mais forte de novo, até reverter. Você tem outro sinalzinho legal aqui. Esse é gráfico de 1 minuto, né? Uma reversãozinha aqui. Aqui também, os dois candles igual, quer dizer que um anulou a força do outro. Um término de agressão, uma agressão de compra. 75% de força. Tá aqui nessa reta. Então você tem todas as regiões, todos os candles com o nível de força, o nível de agressão que os vendedores, olha que legal, um topinho bem desenhado, que os vendedores e compradores estão fazendo, ó. Fundinho, deu uma queda de energia. Gráfico de 5 minutos. Fundo, topo, retração, força vendedora, foi engolfado pela compra em 100%, candle escuro, e o movimento foi para cima. Então, para quem faz leitura de candle, essa coloração é muito boa. Quinze minutos. Tá acabando a força. 3 candles enormes. 1.600 pontos. A tendência é vir uma correçãozinha aí, né? Ó, força vendedora. Força vendedora. Aqui tentou defender. Bateu de novo. Defendeu. Bateu um pouquinho mais fraco. Então esse aqui que deu 75%. Os outros deram 50%. Olha que legal. Tem uma agressão, falta de força, agressão. 50%, depois uma agressão de 100% e o mercado desce. $60 minutos. Não precisa de nenhum tipo de
regulagem, de configuração, não precisa de nada. Você só precisa mudar de gráfico e olhar, porque cada candle é calculado com o valor dele próprio. Ele não depende de média, não depende de outro candle, não depende de nada. Só depende do movimento que ele faz, da velocidade e nem sempre do tamanho. A maioria aparece pelo tamanho. Mas você tem um menorzinho aqui, ó, que deu 100% de agressão. Vai encontrar bem pequenos, ó, esse aqui com 100% de força. Gráfico diário, mesma coisa. As pancadas que teve na crise, no início da crise. Temos alguns sinais do mercado mais para baixo. Aqui, ó. Tem uma defesa bem fraca, você vê que o mercado está querendo descer. Tem bem mais força para baixo do que para cima. Teve uma defesa 75%. E aqui um candle com 100% de força, mais pequeno. Já foi engolfado totalmente pelo dia seguinte. Vamos colocar no dólar. Esse indicador aqui, já falar antes, é um indicador baseado em médias móveis. Eu vou fazer outro vídeo curtinho após esse para mostrar. Ele mostra a tendência de alta com a média 117 e mostra as correções de baixa com a média 17. Eu fiz uma plotagem e coloração com base nele. Eu observei que a maior parte dos movimentos de alta, quando está no final, começa a ser sinalizado pela 17. Então eu coloquei esse trecho aqui como uma região de consolidação. Coloquei os candles brancos. Eu vou ensinar, vou mostrar no editor para quem quiser montar o seu próprio ou copiar, vou colocar na descrição. Deu uma travadinha na plataforma, vou aguardar. Pronto, voltou. Vamos ver o dólar. WDO FUT. Basicamente vamos ter os mesmos sinais: agressão de compra, defesa, outra agressão maior de compra, uma retraçãozinha, outra agressão de compra. Você tem uma região onde os compradores estavam mais fortes aqui, dá para ver bem isso. E aqui é o contrário, né? Uma agressão de venda, uma defesa, uma agressão maior, tentativa de defesa, outra agressão. Mas aqui tem uma região de compra, né? Então esse trecho aqui embaixo vai ser bem defendido no próximo pregão. Nós temos uma regiãozinha aqui, ó, onde os compradores foram mais fortes, dá para ver pelo movimento seguinte. Para o vendedor romper isso aqui vai ser muito difícil. Engolfo. Você tem bastante na coloração. Um minuto. Tá. 15 minutos. Agressão de compra, defesa. Ficou passeando.
Tentou vender, agrediu. Na compra subiu. Temos um engolfo aqui, ó. O comprador veio e empurrou tudo de volta para cima. Tá bem claro, né? Aqui, no entanto, bateu com mais força, teve uma defesa sem volume. Mesmo assim, o que acontece bastante com o dólar, né? Ele anda bastante sem volume. Eu não consigo entender isso. Uma agressão de compra, uma defesa, o mercado desceu. Então vocês têm aqui também uma agressão de compra. Ficou bem fraquinho aqui. Ficou até vermelho, mas ele pintou de verde. Isso aqui é pelo cálculo da plotagem. Eu não consegui deixar ele zerado. Em algumas situações vai acontecer isso aqui, mas era um candle fechado positivo. E uma agressão de venda. O mercado desceu, fez engolfo, continuou para cima, ficou fraco de novo. Tá clarinho, ó. Vocês veem região de fraqueza do movimento. Tudo fica clarinho. Desceu, empurrado. Uma agressão de venda. Ficou bem fraco no dia seguinte. Foi para cima. Vamos 60 minutos. Eu estou correndo para mostrar bastante coisa e não deixar o vídeo tão extenso. Mesmo assim, já foi 21 minutos. Um engolfo bem sinalizado. Outro aqui. Outro aqui. Então você vê que está bem. Foi um movimento bem amplo. Acabou a força. O mercado desceu. Aqui mesma coisa. Agressão. Ficou fraquinho. Foi para baixo. Aqui nem foi tanta agressão. Aqui mandou para baixo também. Então, região clara, região clara, região clara, região clara. Tudo no final dos movimentos você vai ver que ele perde a força. A venda é uma agressão. Tá claro aqui que o mercado é mudado de lugar, de movimento. Ações. Vou pegar uma em homenagem a um amigo meu que é apaixonado. Olha aí, Lambari. A sua Oi querendo subir, ó. Próxima região é aqui. De novo, né? 2,96. Ou aqui. Eu vou dar risada de você. Mas não, tá com força, né? Ó. Será que rompe? Vamos ver outra. Lojas Renner. Apertei errado. Essa eu não conheço. Login. Triângulo formado aqui. Tá sem direção, né? Por enquanto. Renner. Mesma coisa. Temos agressão de 75%. Faltou força. Será que desce? Correçãozinha. Magazine Luiza. Olha aí que legal. Uma agressão. Corrigiu um pouquinho. Outra agressão não tão forte. Aí vem aqui uma agressão forte. Será que retorna para baixo? Aqui é média 17. E esse padrão aqui, vocês vão ver quando eu apresentar esse indicador aqui, essa coloração.
Esse padrão aqui é de venda, uma correção desse movimento aqui, ó. Normalmente a 17 começa aqui em cima, já sinalizando a falta de força, o fim do movimento de tendência e uma correçãozinha até na região de 50% ou mais, como ocorreu no índice, ó. Aqui já está pronto. Um movimento bonito de tendência, surgiu a média 17 aqui, fez um triângulo. Vocês veem o triângulo formado aqui perfeitamente, rompeu, desceu e continuou. Normalmente finalzinho do movimento forma um triângulo aqui, ó. Outro movimento de alta com a 17 corrigindo. Aí foi só correção, a 117 segurou. Movimento de queda, a 117 não aparece. Você vê que ela foi rompida aqui. Aí desceu, corrigiu, a correção da queda não aparece nenhuma, porque eu não coloquei nenhuma média menor, só uso as duas. Então a queda tem correção, caiu, correção, caiu, correção, caiu, somente com a média 17. Próximo movimento de compra aparece a média 117. Diário, vou colocar no diário para a gente ver as ações, é mais interessante, né? Tivemos uma correção aqui, pessoal entrou na compra defendendo posição, só que fraco. MRV. O primeiro movimento foi corrigido, o segundo talvez seja queda. Vocês viram lá na loja dos Renner que esse segundo aqui não fica legal igual o primeiro. Ele não tem força. E também temos aqui, ó, topo, fundo, não foi no topo, e temos aqui uma região de retração. A média 117 está passeando junto, então é um lugarzinho que pode vir passear aqui esse preço de novo, fazer um teste aqui, decidir se vai para cima ou se vai para baixo. Já foi um ponto aqui de consolidação, né? Você vê que foram vários dias aqui. Golfo, aqui é a tentativa de defesa, então vocês veem, ó, aqui também a coloração é muito boa. Para quem gosta de fazer leitura de candle, é show de bola. Petro, não, 63, não está indo para lugar nenhum, né? Tá dentro de um canalzinho. As linhas servem para isso também, ó. Além de mostrar região de fundo, topo, região de correção, você pode imaginar, né? Entre as duas tem uma regiãozinha de correção. Também serve para sinalizar um grande retângulo, não está indo para lugar nenhum. A4, correção inteira desse movimento. Você vê que a média 17 aparece em cima, fez uma correção, surgiu a 117 de novo, você entra, outra correção, rompeu, outra correção e outra correção, e o final, a despencada que deu, né? O dólar eu acho que eu não coloquei diário. Ó, nós temos um rompimento da 117 aqui, ó, e uma sinalização
dá 17. Igual aqui. Pode ser que só rompa um pouquinho e volte. Pode ser que desça, como aqui. Só que aqui veio com força, né? Dá pra ver que tá bem forte, sapateou e desceu. Como é que tá aqui? Tá forte também. Já tá sambando aqui. Pode ser que desça para uma correção. Vou colocar aqui no índice. Colocar no tempo bem pequeno. Vou acelerar. E deixar vocês assistindo ele funcionando. Você tem sinalização aqui e aqui pela coloração. Eu acho que isso aqui é muito mais chamativo, muito mais visível. Você tem mais noção do que o Kendo está fazendo. Apesar de que as cores também ajudam, mas 50 e 75 são cores muito próximas. Eu não consegui uma cor que desse um destaque maior. Essa aqui é o mínimo que dá para fazer com a verde. E acima disso aqui já tem o escuro, assim como o vermelho, que praticamente é um marrom. Então eu acho que isso aqui é mais visível. Aqui na lateral eu fiz questão de colocar cores diferentes, ó, você vê uma agressão, cores mais claras indo para mais escura. A de 100% ela zera, porque eu tenho que estabilizar a plotagem disso aqui, então tem que colocar um plot zero antes, e eu uso a maior como plot zero. Então ele só vai sair daqui quando der 100% do movimento, quando der uma agressão no candle, como foi o caso desse aqui. Eu tô falando demais, né? Vamos deixar rodar aí.
Ó, mesmo que vocês não queiram, as linhas sempre vão dar um topo, um fundo e uma região de retração. Se eu tocar mais para frente, eu tenho um fundo, um topo, uma região de retração. Se eu tocar mais para frente, um topo, um fundo, uma região de retração. Uma coisa que não é muito falado. Nossa, ficou um erro de plotagem aqui. É todo movimento, a maioria dos movimentos, você tem um movimento, você tem uma retração. Essa retração tem outra retração, que tem outra retração. Então, não tem, é infinito os movimentos. Todo movimento de retração vai ter um movimento de retração para ele também. Depois vai ter um movimento maior, vai ter um movimento de retração. Então, por isso que eu falei, toda vez que você levar o gráfico para frente ou para trás, essas três linhas que eu configurei aqui vai te dar um topo, um fundo e 50% do movimento. Ó, você tem o topo, o fundo e aqui a região de correção. Não sei se isso é do Kendo. Pode ser que esse preço chegue aqui ou chegue no 61%. Um movimento muito grande pede uma retração, né? Então, mas o principal é isso aí. Você tem o movimento topo, fundo, você tem uma retração. Agora eu vou colocar isso aqui como topo. Eu tenho o topo, o fundo, eu tenho uma retração. Foi rompida, mas é uma retração desse movimento. As pessoas ficam procurando qualquer movimento, qualquer retração. Todos são movimentos com retrações. Sempre que você der um zoom, você vai ter um topo, um fundo, uma retração. Em qualquer lugar. Um topo, um fundo, uma retração. Chegou na retração? Não chegou, mas é a retração desse movimento. É essa linha aqui. Pode ser que chegue. Deu um erro de plotagem estranho aqui. Eu não sei se esse Kendo fez esse movimento realmente, eu não vi. Mas aí atrapalha o zoom. Pela força está querendo vir testar o fundo novamente. Uma defesa fraca. 50%, 25%. Agora sim, um pouco mais de força. Uma média de 17, que é do indicador. Pode ser uma correçãozinha, assim como foi aqui. Assim como foi aqui. Tendência, né? Aqui sobrou o vestígio, região de absorção. O pessoal gosta de perder dinheiro, né? Tenta adivinhar se vai para cima, se vai para baixo. Aí chega aqui, compra o rompimento, ele desce, vende fundo, ele sobe e fica nessa lenga-lenga. Depois de um movimento desse tamanho, a pessoa tenta fazer alguma coisa aqui. Aqui não é lugar para entrar, aqui é lugar para você aguardar. Rompeu isso aqui, espera corrigir, vai continuar para cima, tenta, mas ó, tem uma região de retração aqui do movimento maior, também não é lugar para entrar. Você tem que olhar os movimentos pequenos e tem que olhar o movimento grande também. O que você vai ganhar aqui? Bom, tem 500 pontos, né?
Até dá. Mas é muito arriscado. Bom, pessoal, acho que já deu para ter noção. Verde claro, movimento fraco. Vermelho claro, movimento fraco. Vermelho escuro, entre aspas, né? Porque praticamente o marrom, movimento forte de venda. Verde escuro, movimento forte de compra. Agressões. Não é para entrar, tem que ter um contexto. Não quer dizer que um candle de força de venda esse preço vai cair, pode ser um engolfo, o preço continuar para cima. Então não é nenhum setup, não é nenhuma sinalização de entrada. É uma ajuda para quem gosta de fazer leitura de candle. Você vai ter olha aí. Você entra aqui, engolfa, joga para cima, você tomou o loss aqui em cima. Isso aqui é para facilitar a leitura. Você conseguir ver a agressão, conseguir ver a velocidade do candle. Eu acho que vai ajudar bastante quem não gosta de indicador. Não precisa usar isso aqui, você tem a coloração aqui. E é só. Espero que ajude, assim como os outros. E eu vou partir para o próximo, que será esse indicador aqui. Eu vou mostrar no editor, vou começar do zero, ponto a ponto, como fazer, como montar esse indicador, como fazer a regra de coloração. Beleza, pessoal? Até o próximo.